Em um mundo onde as palavras atravessam continentes em frações de segundo, existe uma conexão invisível que transforma a vida das pessoas. O que parece ser apenas um simples toque de dedo na tela se torna um elo poderoso entre seres humanos, não importa onde estejam. A mensagem não é apenas texto. É a ponte entre corações distantes, o alicerce que mantém os laços humanos vivos. Mas já parou para pensar de onde veio tudo isso? Essa magia cotidiana, tão natural hoje, nasceu mesmo de onde? Quem foi a mente inquieta que, antes do mundo inteiro perceber, enxergou na solidão, na falta de comunicação e na distância entre as pessoas um problema urgente, algo que precisava de uma solução real? E mais do que isso, o que levou alguém a acreditar que uma simples ideia, quase invisível no começo, poderia se transformar em uma das maiores forças de conexão humana da era moderna? Por trás de cada notificação, de cada mensagem enviada, existe uma história de alguém comum, mas com uma sensibilidade extraordinária. Um jovem que viu o mundo fragmentado e decidiu que precisava uni-lo. Um jovem que ousou perguntar: e se eu pudesse conectar pessoas de qualquer lugar do planeta com apenas um clique? Essa pergunta mudou destinos, criou pontes, aproximou famílias e redesenhou a forma como a humanidade se comunica. Mas para entendermos toda essa história, temos que voltar um pouco no tempo. Em Kiev, na Ucrânia, Jan Koum cresceu em uma casa onde o calor nunca aquecia os corações e onde o pão era mais um sonho distante do que uma certeza. Sua infância não foi marcada por brinquedos ou risadas, mas pela luta diária, pelo esforço constante para conquistar algo tão simples quanto a comida no prato. Ele viu o mundo em sua volta desmoronar enquanto a União Soviética enfrentava uma crise que não poupava ninguém. Mas naquele silêncio, algo se acendia dentro dele. Não sabia o que era, mas havia uma chama silenciosa que não se apagava. Ele queria mais do que a escassez, mais do que a vida que lhe era oferecida. Ele queria a chance de sonhar e, talvez, ser capaz de viver seus próprios sonhos. Era 1992 e Jan, junto de sua mãe e avó, partia de um país que jamais seria o mesmo. Eles deixaram a Ucrânia atrás, cruzando o oceano em busca de algo que sequer sabiam como chamar. Enfim, eles chegaram na América, a terra das oportunidades, do dinheiro, da fartura, do consumo. Um local que contrastava profundamente com a União Soviética, com seu clima frio e sua escassez. Aqui, eles não precisariam mais se preocupar com a fome e o frio de Kiev. Jan estava prestes a viver o sonho americano, aquele sonho de uma vida confortável e rica. Em sua mente, Jan estava prestes a viver o melhor momento de sua vida. Seus olhos brilhavam diante de tudo aquilo que ele via pela primeira vez. Era tudo tão fantástico, parecia um sonho de olhos abertos. Mas... a realidade logo se revelou bem diferente do que ele imaginava. Embora a América fosse, de fato, a terra das oportunidades, essas oportunidades estavam longe de serem acessíveis a todos. O brilho das luzes da cidade, os carros luxuosos, as vitrines repletas de produtos tentadores, tudo isso era apenas a fachada de uma verdade bem mais difícil de encarar. Nos primeiros meses, Jan e sua família enfrentaram dificuldades imensas. Sem trabalho, sem recursos, sem alimento, eles mal conseguiam sobreviver. A única ajuda que recebiam era um auxílio social, um valor mínimo que mal os mantinha vivos, apenas o suficiente para que não morressem de fome. Era uma luta diária, onde cada novo amanhecer parecia mais difícil que o anterior. Na escola, cada palavra parecia ser uma chave que Jan não conseguia girar. Tentava se comunicar,
Mas o inglês saía hesitante, torto, e suas tentativas de se enturmar se transformavam em um reflexo doloroso de sua própria solidão. O som das vozes ao seu redor era como um eco distante, e cada tentativa de se aproximar só o afastava mais. Ele via as crianças rindo, se divertindo, formando laços, enquanto ele, sentado sozinho, sentia que as palavras se perdiam antes de chegar aos seus lábios. De volta à sua casa, a sensação de fracasso se intensificava. Jean estava sozinho, cercado por livros e cadernos, mas nenhum deles parecia ajudá-lo a alcançar a compreensão que tanto desejava. Mas, naquela dor e frustração, algo dentro dele não se apagava. Uma chama, embora pequena, ainda queimava. Em sua mente, o desconhecido não era motivo de medo, mas de uma certeza silenciosa. Algo estava prestes a mudar. Ele só não sabia o quê, mas o começo já estava ali. Depois de Con terminar a escola, ele enfrentou a dura realidade de não conseguir ingressar em uma universidade de prestígio. Mas, ao invés de se deixar abater, com um coração cheio de determinação e esperança, ele encontrou um caminho alternativo. Em busca de um futuro melhor, se lançou em uma jornada solitária, encontrando refúgio em uma biblioteca pública. Lá, entre páginas de livros e códigos que pareciam um mistério, Con dedicou-se incansavelmente, transformando o esforço e a paixão em aprendizado. Começou com os conceitos mais simples de programação, mas aos poucos, com muita perseverança, foi se aprofundando em linguagens mais avançadas. Ele não tinha recursos, mas tinha algo ainda mais valioso, a vontade inabalável de mudar sua vida. Cada página virada, cada linha de código aprendida, aproximava-o do sonho que parecia distante, mas que ele sabia que poderia conquistar. Na Yahoo, Jean se encontrou em um ponto de virada. Até aquele momento, ele havia sido apenas um garoto que se jogava no mundo da programação, sem saber exatamente o que o futuro lhe reservava. Mas foi ali, naquele ambiente que combinava a tecnologia de ponta com a pressão de um mundo corporativo, que ele encontrou algo que mudaria o curso de sua vida. Um grande parceiro, Brian Acton, com sua experiência e visão de mundo, viu em Jean algo que ninguém mais havia notado, uma paixão crua e incansável pela tecnologia, um desejo de aprender que ia além das ferramentas e dos códigos. Em cada conversa com Jean, Brian enxergava uma chama que, apesar de tímida, estava lá, esperando ser acesa. Foi em um daqueles momentos casuais, onde dois colegas de trabalho trocavam ideias, que Brian lançou suas palavras como um desafio silencioso. "Você pode fazer mais do que isso", disse ele com uma leveza no olhar. "Você tem algo que pode transformar em algo grande. Não pare de acreditar, mesmo quando tudo parecer impossível." Aquela frase, simples e direta, tocou Jean de uma forma que ele jamais esperaria. Brian não estava apenas ensinando códigos. Ele estava ensinando Jean a acreditar em seu próprio poder, a ver em si mesmo o que o mundo lá fora ainda não via. A cada palavra de incentivo, Jean sentia um peso se levantar dos seus ombros. Ele começou a perceber que, ao contrário de tudo que ele imaginava sobre seu próprio potencial, havia ali, dentro dele, uma chama esperando para ser alimentada. E foi Brian quem deu aquele primeiro empurrão, a confiança necessária para que Jean se desse conta de que ele poderia, sim, criar algo que fosse mais do que apenas código. Ele poderia criar uma revolução. Em 2007, Jean e Brian tomaram uma decisão que desafiaria todas as expectativas: deixar o conforto da Yahoo, onde já haviam alcançado sucesso, e embarcar em uma jornada cheia de riscos e incertezas. Eles sabiam que o mundo estava pronto para algo novo, algo que fosse mais que apenas uma ferramenta de comunicação, mas uma revolução.
Durante uma viagem à América Latina, Jan teve um encontro visceral com a realidade de tantas famílias separadas pela distância e pelo alto custo da comunicação. Ele viu pais e filhos, amigos e amantes, lutando para se manter conectados, mas impedidos pela barreira invisível e cruel dos custos das mensagens SMS. E foi ali, naquele momento, que a ideia nasceu. Uma ideia simples, mas poderosa. Criar uma plataforma onde as pessoas pudessem se comunicar livremente, sem custos e sem limitações. O WhatsApp não foi apenas uma ideia. Foi uma resposta direta a um sofrimento coletivo. E foi a partir desse momento de empatia e visão que o futuro começou a ser escrito. O caminho não foi fácil. Eles estavam sozinhos, sem dinheiro, sem apoio e com um escritório que mais parecia um campo de batalha. Jan e Brian, com suas mãos cansadas e rostos exaustos, eram os únicos responsáveis por tudo. O WhatsApp, em seus primeiros dias, não passava de um sonho distante. E o aplicativo, em sua simplicidade crua, não refletia a grandeza que estavam tentando alcançar. Cada versão falhava, cada linha de código quebrava, e cada novo erro parecia um peso ainda maior sobre os seus ombros. Mas eles não desistiam. Havia algo maior acontecendo. Cada obstáculo se transformava em combustível para seguir em frente. Quando o cansaço quase os venceu, era a visão de um mundo conectado que os motivava a continuar. O WhatsApp era mais do que um projeto, era uma missão para Jan e Brian. Eles estavam criando um novo tipo de liberdade, uma comunicação sem barreiras, sem custos, sem fronteiras. O que antes parecia uma ideia impossível começou a tomar forma, lenta e dolorosamente, mas com uma força incontrolável. E então, um dia, o impossível aconteceu. As notificações começaram a chegar. Primeiro, depois outro. E logo a tela do computador se encheu de números que refletiam algo muito maior. Vidas sendo tocadas, corações se conectando. Pessoas ao redor do mundo, de diferentes culturas, de diferentes classes, de diferentes cores, estavam adotando o WhatsApp. Um sorriso se abriu no rosto de uma mãe na África, que finalmente conseguia enviar uma mensagem para seu filho. Um jovem no Brasil, com os olhos brilhando de alegria, digitava para um amigo distante. E Jan e Brian, com os olhos fixos na tela, não podiam acreditar. A missão deles estava cumprindo seu propósito. O WhatsApp, que começou tímido e sem recursos, estava agora se espalhando como uma revolução. E com ele, a esperança de um mundo onde todos pudessem se comunicar sem medo de custos ou limitações. Era apenas o começo, mas para Jan e Brian, parecia que o mundo inteiro havia finalmente ouvido a sua mensagem. Em 2014, o WhatsApp já havia conquistado mais de 600 milhões de usuários ao redor do planeta, um feito impressionante para um aplicativo que se recusava a incluir anúncios e focava exclusivamente em uma comunicação sem interrupções. Seu sucesso e crescimento não passaram despercebidos, especialmente para Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. A Meta, plataforma de redes sociais que ele criou, já dominava o cenário global com bilhões de usuários, mas o WhatsApp representava a última fronteira na comunicação digital, algo que faltava para completar seu império de mensagens. Em fevereiro de 2014, Zuckerberg fez uma proposta impressionante: comprar o WhatsApp por uma quantia colossal de 19 bilhões de dólares, uma das maiores aquisições já feitas no setor de tecnologia. A negociação foi rápida e assertiva. A proposta foi feita diretamente aos fundadores do WhatsApp, Kon e Acton, que, apesar de relutantes no início, acabaram aceitando a oferta. O acordo representava uma mudança radical não só para as duas empresas, mas para a própria maneira como o mundo se comunicava. Por que aceitar uma proposta tão grande? Para Kon e Acton,
O acordo com o Facebook oferecia uma base sólida para levar o WhatsApp a um futuro ainda mais grandioso, com o respaldo de uma gigante da tecnologia. O WhatsApp, que sempre se orgulhou de manter um relacionamento mais pessoal com seus usuários, agora passava a fazer parte de uma das maiores redes sociais do mundo, garantindo a sua sustentabilidade e crescimento no futuro. O mundo digital nunca mais seria o mesmo, e o WhatsApp continuaria a conectar bilhões de pessoas ao redor do planeta, agora com um poder de alcance e recursos muito maiores, graças à decisão tomada naquele ano de 2014. O WhatsApp não era apenas um aplicativo, era a materialização de um sonho, de uma ideia simples que nasceu da necessidade, mas que, com dedicação, se transformou em algo capaz de mudar o destino de bilhões de pessoas. A visão de Jan, serena e contemplativa, mostrava que ele não apenas alcançou um sucesso inimaginável, mas que sua missão era muito maior. Ele havia tocado o coração do mundo. E, ao observar tudo isso, ele sabia: a verdadeira recompensa não estava no dinheiro, não estava na fama, mas na certeza de que sua ideia fez uma diferença real. E essa é a mensagem para todos nós. Nunca subestime o poder de uma pequena ideia. A mudança que você deseja para o mundo começa dentro de você. Lembre-se sempre, grandes transformações começam com o ato de acreditar. E se você acreditar e persistir, nada poderá parar sua ideia de conquistar o impossível.